Quero convidar aqui o pregador da noite, pastor Leão Ivan. Estou falando Leão Ivan porque o homem é brabo. É leão, é brabo, é ruge. Eu quero... Querido, eu quero que você estenda suas mãos para cá. Nós vamos estar orando pela vida dele. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso é uma descontração, é só para você se descontrair, ficar com seu coração mais alegre, se desprender das preocupações do dia, né? Não é para você esquecer dela, mas se desprender um pouco. Como foi falado aqui desde o começo, você percebeu que Deus, Ele cuida de nós, Ele tem um cuidado especial. E não é porque você é homem que você só vai levar pancada do teu chefe, da mulher, dos filhos, do banco. Não, você está aqui, né, hoje para ser cuidado por Deus. Você também merece ser cuidado. Você precisa de cuidado, porque quando você for cuidado, curado, se tornar um homem de valor de verdade, você vai conseguir ser um homem de valor de verdade dentro da tua casa. Vai trazer bênçãos, você vai trazer coisas grandiosas para a tua família. Então estenda sua mão para cá agora e vamos orar. Pai, te damos graças nessa noite em nome de Jesus. Apresentamos a vida do teu filho, Pai, o pastor Ivan, que hoje está aqui como um instrumento, Pai, como, Senhor, um vaso, Senhor, escolhido por Ti, para nessa noite nos trazer, meu Pai, uma palavra vinda dos céus. Pai, que o Senhor venha através do Espírito Santo usar a vida do teu servo para ministrar, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Fala conosco nessa noite, rasga o céu, meu Pai. Senhor, se necessário for, meu Pai amado, nos exorta, mas que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, muito melhores do que entramos, que possamos sair daqui hoje muito mais edificados do que entramos, que possamos sair daqui hoje, Senhor, cada vez mais parecidos contigo, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor pela vida do nosso querido pastor. Aleluia, amém. Graça e paz, gente, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu confesso para vocês que quando eu recebi esse convite eu fiquei bem preocupado. Amém? Amém, gente? Porque uma tarefa difícil é pregar para homem, né? Homem geralmente quando você está pregando fica com um bico desse tamanho. Tem um monte de coisa. Eu fiz duas coisas quando eu recebi esse convite. Primeiro, quando o pastor Jô me chamou, né? Pastor Jô. Para os íntimos, para você eu não sei como você vai chamar, para mim é pastor Jô, amém? Falei que eu ia dar outro. Ele me chamou, ele falou: ó, já falei com o pastor Ney aprovou. Eu falei: opa, já tem uma aprovação, pastor Alex. Agora tem que ter a outra aprovação, né? A outra é mais difícil. Qual é? Da mulher, né? Falei: meu bem, eu recebi um convite para pregar nos homens de valor, e aí? Ela falou: pode ir, que eu te respaldo. Eu falei: tá, fala de novo, e peguei o celular. Ela falou: já falei uma vez só. Então eu estou aqui debaixo da liberação da minha mulher e do meu pastor, amém? Para a glória de Jesus, porque se eles não aprovar, a gente não sobe não. Amém? Pega a tua Bíblia aí sem demora, abra no livro de Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos falar sobre uma pessoa essencial, um homem de valor. Mateus capítulo 1. Aleluia. Quantos estiveram aqui ontem, gente? Pela manhã, amém? E à noite, quem esteve aí, amém? Foi muito bom estar aqui ontem. Ontem de manhã a gente estava aqui também com a igreja do Pimentas. E fala sério, gente, nosso pastor prega pra chuchu, né, mano? Fala, ele não está aqui mesmo, então pode falar mal ou bem dele, ele não vai saber mesmo. E prega muito, né? Saí daqui ontem falando para ele, falei: pastor, cada 15 dias eu vou vir aqui no culto. Vou colocar um pastor lá no Pimentas e vou vir aqui agora. Tem um monte aí, ungiu um monte. Falei: vou pôr um pastor lá e vou vir aqui sentar para receber de Deus. Mateus capítulo 1, amém? Diz assim, o verso 18: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava isso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi,
não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus. Amém? Eu queria que você olhasse para um homem que está ao seu lado e falasse assim para ele: essa noite nós vamos falar com um homem de H maiúsculo. Fala para ele: você é um homem de H maiúsculo? Amém? Queria falar aos homens de H maiúsculo essa noite aqui. E meus amados, nós vamos falar sobre José de Nazaré, que foi marido de Maria, a mãe de Jesus. Algumas vezes ele é chamado de José, pai de Jesus, porque agia legalmente como pai para o nosso Senhor e Salvador, para o nosso Jesus. Inclusive os judeus da época consideravam Jesus como filho de José. Se você vê Lucas, João, você vai ver que eles falavam que era o filho de José. São bem poucas as informações sobre a vida desse homem. Sabe-se que ele era um descendente legítimo da casa do rei Davi. Isso fica claro na genealogia de Jesus apresentada em Mateus capítulo 1. Já na genealogia presente, irmão, o aparelho impede a gente de falar, é verdade, doutor? Ele faz a gente ficar... Esse dia no Pimenta eu fui falar um negócio, saiu Zika, e todo mundo começou a rir de mim. Eu falei: não era Zika não, ninguém é Zika não, calma. Amém? Amém, gente? Então se saiu algum erro de português, foi o aparelho, amém? Não foi a minha instrumentalidade na palavra. Meu Deus, hein? De qualquer forma, ambos os evangelhos demonstram claramente que Jesus não era filho de José. Jesus é o Filho de Deus. Mesmo em sua genealogia registrada em Mateus, o escritor deixa claro, ele destaca, ele fala: Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus. José era um carpinteiro que vivia em Nazaré, uma pequena aldeia da região da Baixa Galileia. Ele já apareceu no relato bíblico como noivo de Maria, uma virgem que morava no mesmo vilarejo. Há quem diga, Matthew Henry, que é um escritor judeu que tem aquela Bíblia, a Bíblia com os comentários de Matthew Henry, ele é um judeu que se converte ao cristianismo, e ele diz que tanto José quanto Maria faziam parte da mesma tribo. Por isso que fala no evangelho de Mateus, José, marido de Maria, e você vai ver no outro evangelho, se não me engano é Lucas, vai dizer Maria, que era descendente de Davi. Eles faziam parte da mesma tribo, e ele recebe o maior destaque no evangelho de Mateus. Mateus inclusive registra a revelação dada a José, quando o anjo falou com ele em sonhos. Maria ficou grávida num período em que já era noiva de José, né? Algumas versões vai dizer que ela era despojada, ela já era noiva de José, né? E antes de ter tido qualquer relação com ela era prometida a ele. Então ela não podia se envolver com outros nomes, com outro homem. Esse noivado significava um compromisso matrimonial. No entanto, esse noivado era muito mais sério do que a noção que temos sobre um compromisso de natureza na nossa atualidade. Quando antigamente falava que a mulher era prometida ao marido, era dada em noivado àquele homem, ela praticamente já era casada, só ia fazer as vias de fato que precisavam ser feitas e se tornaria homem e mulher aquele casal. Esse noivado era muito sério, e tal cerimônia consistia no ato dos noivos jurarem fidelidade um ao outro, sob presença de testemunhas. Isso implicava num certo sentido essencial ao próprio matrimônio, já estava meio que ligado, os dois já eram. E por isso naquela época, naquele momento, Maria já é chamada esposa de José, visto que os dois estavam unidos em um noivado. A partir daquele noivado, restavam apenas a festa de núpcias, como eu disse, para começarem a viver juntos. E conforme a lei, uma mulher desposada ou noiva,
que praticasse infidelidade, ela deveria ser castigada com morte. Deuteronômio 22. E foi durante esse período de intervalo que Maria engravidou sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo. Quando José toma conhecimento do negócio, da condição de Maria, a Bíblia diz que ele considerou em deixá-la em silêncio, para não expor ela ao vexame público. O verso 20 diz: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo que disse: José, filho de Davi, não temas Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Essa versão Almeida diz enquanto ele ponderava. Em algumas versões vai dizer enquanto ela pensava em deixá-la em silêncio. Ele ponderava as coisas. Na verdade, José tinha duas opções: iniciar uma demanda judicial contra Maria, ou despedir ela silenciosamente. A primeira opção iria expor Maria diante de toda a sociedade. A segunda opção, ele preservaria Maria de alguma forma, porque ele ia sumir ele no mundo. Deixa eu começar a te falar uma coisa. Olha o caráter desse homem, que ele pensava em deixá-la às escondidas. Não queria expor a sua mulher, não queria expor a mulher que foi prometida a ele. Na verdade, José tem muito mais a nos ensinar do que somente isso. Algumas tradições antigas, e eu estou dizendo tradições, eu não estou dizendo que é afirmação, algumas tradições antigas sugerem que essa atitude de José em querer se divorciar de Maria foi motivada não por sua desconfiança acerca da sua suposta traição, mas que ele se considerava indigno da tarefa de ser marido da mulher a qual foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Isso é uma tradição que diz. Nesse sentido, essa tradição afirma que ele era incapaz de servir essa casa porque Jesus nasceria ali. Obviamente que isso é uma suposição, um tanto quanto fantasiosa, porque choca-se diretamente com o Evangelho de Mateus, a qual é relatado que, no relato bíblico, que aquela era uma reação natural de José. Ele ponderava, ele pensou, ele falou: eu vou deixá-la, eu não vou simplesmente expor, eu vou deixá-la. José era um homem que amava a sua noiva, mas ele pensava que podia ter sido enganado. Qualquer homem pensaria isso, qualquer um de nós pensaria isso. Irmão, se José naquela época pensou isso, imagina hoje. Consegue pensar um pouquinho nisso? Aqui é importante lembrar que a Bíblia vai testificar que José era um homem bom, justo e temente a Deus. Lucas capítulo 1. Apesar dos poucos detalhes, certamente podemos afirmar que José, o pai de Jesus, no sentido legal, ele era um homem de grandes qualidades, fiel e obediente ao Senhor. O trecho da Bíblia relata sobre o nascimento de Jesus, mas esse não é o nosso foco essa noite. O nosso foco aqui é mostrar as atitudes de José, o marido de Maria, quando recebeu a notícia que sua noiva se achava grávida, ainda sendo virgem. Naquela época eles ainda não eram casados, eles eram só noivo, como eu disse aqui. E poderia ser só rompido um divórcio, caso José quisesse, mas ele decide não expor Maria. A palavra de Deus tem grandes exemplos de homens com H maiúsculo, como eu disse aqui. E um deles é desse cara chamado José de Nazaré, que depois para nós é conhecido como José, marido de Maria. Quando a gente lê a história desse cara, quando a gente escuta algumas pessoas falando isso, a gente entende a postura desse homem de valor. A gente entende que José era um cara temente ao Senhor, que José era um homem de honra, que José de fato era alguém que pode nos dar alguns exemplos. Essa noite eu queria falar um pouquinho sobre esse H maiúsculo que a gente dá tanto valor nos homens. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor que você. Eu não estou aqui dizendo que eu sou o cara. Não. Mas de vez em quando a gente precisa apertar uns parafusos nossos. De vez em quando a gente precisa ouvir algumas coisas que precisam apertar na gente algumas coisas. De vez em quando a gente precisa sentar para ouvir. E eu lembro muito bem da ministração do mês passado que o pastor Jô pregou aqui. Quantos homens estavam aqui mês passado? Eu lembro muito bem daquela palavra. Eu falei no final dela, eu queria ter 18, 19 anos para ouvir essa palavra que eu ouvi aqui hoje. Há uma responsabilidade em mim e em você.
Nós somos homens. Há uma responsabilidade em nós. Há algo que Deus deixou para mim e para você. Não deixou para nossas esposas, não deixou para os nossos filhos. Há algo que Deus deixou para mim e para você. Essa noite eu queria falar sobre 3 H's maiúsculos que nós devemos ter na nossa vida, que tinham na vida de José o nosso exemplo dessa noite, e que precisam desenvolver na nossa vida. O primeiro H que eu queria falar era sobre honesto, sobre honestidade. José é um cara honesto. A Bíblia vai dizer que ele age de forma justa. Um homem honesto é aquele que sempre vai falar a verdade, doendo ou não. Você conhece, não levanta a mão, algum homem que quer ficar bem com todo mundo? Que é o famoso político que a gente fala, que ele fala um negócio aqui, depois vai ali, pastor Alex, fala outra coisa, depois quer ali consertar com outro. Ele não quer se expor com ninguém. E deixa eu te falar uma coisa, queridinho, ou melhor, queridão, né? Uma hora você vai ter que se expor e dar a cara para bater e falar: essa parada não é assim não, é assim. Uma hora você vai ter que pôr o pé em uma situação e dizer: eu estou te falando com honestidade, isso aqui é assim. Um homem honesto, ele jamais vai dar desculpinhas esfarrapadas para poder sair com seus amigos. Ele simplesmente vai chegar, dizer o que realmente vai fazer e como está se sentindo acerca daquele assunto. Eu não estou dizendo para você ser um cavalo, eu estou dizendo para você dizer com amor, com respeito, mas falar a verdade. Não aqui, longe daqui. Tem homem que fala: estou no trabalho ainda, mas na verdade está saindo com os amigos. Um homem honesto, ele diz a verdade, ele fala a verdade, custe o que custar. Nos nossos dias, o que dá mais dificuldade é você ver uma pessoa falar a verdade. Ela quer falar com um de um jeito, quer falar com o outro de outro, quer consertar com um, quer consertar com o outro. E você quer ver um homem honesto ficar nervoso. É você falar que falou com ele, ele não disse aquilo. O cara literalmente vira um leão, como eu. A Bíblia diz no verso 19: José, o seu esposo, sendo um cara justo, honesto. Justo vai falar de honestidade. José, quando soube que Maria estava grávida, o seu primeiro pensamento foi em se preocupar, em se preservar sua imagem. Um homem honesto, ele não expõe sua família. Um homem honesto, ele não expõe sua esposa. Um homem honesto honra sua mulher diante da sua família. Você já experimentou defender sua esposa? Da sua família? Porque quem tem que fazer isso é você, não é ela. Ela defende você da família dela, e você defende ela da tua família. Uma vez levantaram um hispano contra a Raquel, eu falei: oh, alto lá. Só quem tem direito de falar ela sou eu, que vivo com ela. Só quem tem direito de falar mal da nossa mulher é nós, é você, porque é você que vive com ela, não é o outro, não é a tua família, não é o pai dela, a mãe, não. Lembra da história do galo? Todo mundo aqui conhece a história do galo? Quem conhece a história do galo? Levanta a mão para me ver. Nossa, eu vou contar. Glória que ninguém conhece essa história. Fico tão feliz que ninguém conhece essa história. A história do galo é o seguinte: o pai tinha uma filha e a menina não fazia nada em casa, nada. Era uma guerra. E ela arrumou um namorado e o cara quis casar. E o cara quis casar. O pai chamou o menino, falou: você quer casar com ela? Quero. Então vem aqui em casa que nós vamos conversar. Chamou o cara em casa e falou um monte de coisa pro cara. Falou: ela não ajuda a mãe, ela é isso, ela é aquilo, é aquilo outro, ela é assim, ela é desse jeito, ela não faz, ela acorda tarde, dorme até meio-dia, não lava uma louça, não faz comida. E falou um monte de coisa pro cara. E o cara saiu de lá e falou para ele: senhor, tudo bem, mas eu quero casar com a tua filha. Aí, amém. Casou, o pai foi ao casamento. Saiu do casamento, o casal foi para a lua de mel. Quando voltaram da lua de mel, a filha ligou para o pai e falou: pai, eu queria que o senhor viesse jantar aqui em casa. Ela falou: o quê? Falou: sim, pai, eu queria que o senhor e a mãe viessem aqui em casa jantar aqui. Ela falou: não. Peraí. Peraí, filha. Colocou no mudo o celular e falou: mulher, ela está ligando para nós jantar lá, você que vai fazer a comida? Falou: não, ela que está convidando. Ele falou: tá bom, eu vou aí. Chegou lá, irmão, o pai e a mãe chegou na casa dela, ela estava pondo a mesa, tinha preparado os suplás, as taças, os copos, estava pondo na mesa. E aí fez a comida, colocou a comida na mesa, serviu o marido dela.
colocou a comida para o marido, colocou do lado do prato dela, e os pais se serviram, e o pai não conseguiu comer. O pai ficou olhando aquela cena, falou: o que está acontecendo aqui? Aí, quando acabaram de comer, ela tirou a mesa, colocou a sobremesa. Quando o marido olhou para ele e falou: sogro, vamos sentar no sofá ali e assistir um negócio, ver alguma coisa que está passando na televisão. E aí ele foi, e aí o menino falou, ele chamou o menino e falou: rapaz, o que aconteceu com essa moça? Como é que mudou tanto assim? Aí o genro contou para ele: na noite de núpcias eu levei um galo e um facão, e eu amarrei o galo no pé da cama. E eu falei, olhei para o galo e falei para ele: se você cantar às 5 da manhã, você vai ver o que vai acontecer com você. E o galo cantou às 5 da manhã. O homem levantou, pegou o facão e decepou o galo em 50 pedaços. A mulher levantou da cama doida, ele olhou para ela e falou assim: isso acontece com quem não me obedece. O senhor levantou do sofá e falou: mulher, vamos embora agora. Foi embora, comprou o galo, foi para casa, chegou na casa dele, ele pegou um facão, fez a mesma cena. Se você cantar às 5 da manhã, você vai ver o que vai acontecer. Às 5 horas da manhã o galo cantou, ele matou o galo, fez a mesma cena. Deu 6 horas, a mulher não levantou. Deu 7, a mulher não levantou. Deu 8, a mulher não levantou. Deu 9, a mulher não levantou. Quando foi 9h30, ele falou: mulher, você não vai levantar e fazer o café não? Ela falou: você ficou a madrugada inteira com esse galo fazendo para lá e para cá, vem me incomodar, sai daqui. Moral da história: se você não matar o galo na primeira noite, acabou. Pegou, Ricardinho? O Rafa, cadê eles? Pegou? Pegou ou não? Pegou? Eu aprendi o seguinte ontem também, que lá em casa quem manda sou eu, e quem manda em mim é ela. Estou brincando. Você vê que José é um cara justo. José não quer expor sua mulher à vergonha. A gente expõe nossa mulher quando a gente desonra ela. Fazendo o que, pastor? Acessando aquele site que não deve. A gente expõe nossa mulher quando a gente olha para outra e fala: se eu te pego, ai. É assim ou não? A gente expõe nossa mulher quando a gente deveria tratar ela bem e trata ela mal. José é um cara honesto. Você já se imaginou nessa situação? Talvez a primeira coisa que a gente faria, irmão, fosse correr para contar para o nosso líder. Ia procurar alguém, pedir ajuda para a família, ou até mesmo difamar ela. Na nossa época nós iríamos na rede social, ia fazer um escarcéu na rede social. José pondera o assunto e fala: cara, acho que eu vou deixar ele secreto, eu vou sumir para não desonrá-la. Olha a virilidade desse cara: eu vou sumir para não desonrar ela. Tem homem que quer se justificar e expor a mulher. Escuta, você tem que sumir para não expor tua mulher, e sumir para não expor sua família. Sumir de onde, pastor? Sumir dos holofotes e entrar no quarto, fecha a porta e vai buscar o Senhor, porque o Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Não é sumir da vida da tua família, não. Não é deixar a mulher com os filhos, não, homem. É você entrar no quarto, se humilhar lá e falar: Deus, eu preciso ser honesto, eu preciso ser homem de verdade. Eu preciso honrar o que tem no meio das minhas... Está ao vivo, Juninho? Está no meio das minhas pernas. Filho, depois corta esse assunto aí. A Sara falou: pai, vai estar ao vivo? Eu falei: não, filha, fica tranquila, que é só homem hoje. Honra esse saco aí, raspado, peludo, sei lá que jeito você gosta. Sai daqui, mano. Pode rasgar, Léo, o assunto? Pode, Nilton? Pode. Honra essa parada aí, mano. Diante disso tudo, a atitude de José foi o quê? Foi manter segredo. Por quê? Porque ele era um homem justo. José pondera o assunto. Ele fala: cara, eu vou pensar aqui nesse assunto. Eu não estou falando para você não pedir ajuda se tiver um problema. Não é isso que eu estou falando. Tem as pessoas certas para a gente pedir ajuda. Irmão, eu já sentei com o meu pastor e falei: pastor, o casamento aqui não está legal não. Precisa dar uma acertadinha aqui. Meu pastor,
minha esposa, a pastora André, e falou: pastor, aqui ó, isso aqui, a parada é a seguinte. Não fui expor para ninguém não, irmão. Falar com quem pode te ajudar e resolver é uma situação. Agora você ficar falando só para o ouvido do Satanás, falar com os caras do trabalho, a qual falar: vamos para o happy hour aí, vamos ver o que vai dar essa noite aí. Você não resolve não, velho. Você não resolve não. Você não resolve não. José é um homem justo, velho. Deixa eu contar uma parada para vocês. Eu tinha o maior problema com pornografia. E eu achei que quando casava resolvia. E eu casei, James, a parada não resolveu. Casei, Léo, não deu certo, Léo, não resolveu. Eu falei, mas peraí, agora que eu posso, essa parada não resolve? Um dia eu tomei coragem, sentei com a minha mulher na mesa e falei: meu bem, escuta aqui, eu preciso de ajuda nessa área aqui. Irmão, foi libertador aquela conversa para mim. Minha mulher falou: vou te ajudar, só que se eu pegar, velho. Ela disse: eu vou te ajudar, mas se eu te pegar, você vai ver. Ela amarrou o galo, ela cortou o galo, ela fez tudo. O leão aqui sou eu. Em casa é um gatinho que miau. O Newton que falava isso. Isso é um gatinho lá em casa. Então veja, eu sentei e fui pedir ajuda. Eu me afundei nessa parada, gente. Me afundei nessa loucura. E eu comecei percebendo, pastor Alex, que você não consegue sair sozinho. Você precisa externar para alguém. Eu externei para o meu pastor, externei para minha esposa. Falei: eu preciso de ajuda. E venci. Esse ano faz 15 anos que eu sou casado. Casaria de novo. Mas irmão, todo casamento precisa de ajuste. Essa semana eu fiz uma publicação, a semana passada. A gente se prepara tanto para o dia do casamento, mas não se prepara para a vida 2. A gente pensa na roupa, no convidado, na comida, na cozinha, no que vai ter, o que vai servir, onde vai. O brigadeiro no tacho, top demais da conta. Tem que ter mesmo, tem que ter tudo isso aí. Mas tem que preparar para o casamento. Falar: velho, agora não é mais eu, agora é a gente. Agora não tem mais vontade sua, agora é a vontade da casa. José é um cara honesto. José é um cara honesto. O significado de justo vai dizer honrado, inocente, digno, em conformidade com as leis de Deus e a dos homens. Pessoas que vivem de acordo com a regra, costumes, com a palavra, e procuram se santificar. Eu costumo entrar no escritório que eu tenho em casa e fechar a porta e orar. Mas algumas vezes eu deixo a porta aberta para mim orar de noite ou de madrugada, para que as meninas escutem. E um dia a Raquel olhou para mim e falou assim para mim: Ivan, eu me sinto mais segura quando eu vejo você de joelhos. A mulher não importa se a gente é forte, irmão. A mulher não importa se a gente é o cara e peita todo mundo. Não, ela se sente segura quando ela vê você aos pés do seu Salvador, dizendo: Deus, eu de mim mesmo não tenho nada, mas me ajuda a tomar conta da minha casa, me ajuda a tomar conta da minha esposa, me ajuda a tomar conta dos meus filhos, me ajuda a ser um homem de honra, um homem honesto, um homem de valor dentro da minha casa. Irmão, é fácil eu vir aqui pregar ou ser um homem de valor. Se é para Jesus, glorifica Ele quando eu tomo água. Irmão, é fácil a gente vir aqui pregar. O duro é a gente ser homem de verdade, dentro da nossa casa. Lá que é duro a gente ser homem. Lá que é duro. Por quê? Porque é lá em casa que a gente quem é de verdade. E quando minha mulher falou isso para mim, eu falei: cara, entendi. Daí para frente, eu comecei a deixar a porta aberta mais dias. As meninas me pegarem com a Bíblia na mão, me pegarem de joelhos em casa. De vez em quando de madrugada eu vou lá e ponho a mão na cabeça delas e expulso todo levante de homem, safado, pilantra, cachorro, gato que não toma banho, foge de casa. Expulso os homens, esse tipo de homem. Eu quero que ela case com um homem, é claro, mas eu expulso esse tipo de homem. Esses dias eu cheguei de um culto, irmão, e fui inventar um trem para comer. Porque quando a Raquel faz comida, a Raquel fala para elas: a mãe fez isso, isso, isso. Quando ela for fazer comida, eu falo: o pai vai inventar um trem aqui.
Elas ficam toda cheira. Eu penso assim, é o Masterchef da época. Sabe o que eu fiz? Calabresa, bacon e ovo. Com pimenta do reino, Léo. Meu Deus, com pão. Que é isso, gente? Quando eu pus o prato na mesa, Ed, a Laura falou assim: eu quero casar com um homem igual o papai. Irmão, pensa num ego que foi lá na nuvem. A Raquel ficou assim para mim por trás dela. Se você tem pai, você é pai de menino, ensina ele a ser homem. Diga para ele, a sua família tem que ver Deus em você primeiro. Cara, eu vejo Deus na vida de José, dizendo, não, cara, eu não vou expor ela não. Eu vejo Deus na vida desse cara. Ele é honesto. Gente, essa hora está amarrado. Segundo H, honra. Ele decide não expor Maria. Honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos como a honestidade, dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. A honra entra num ambiente de honrar a Deus. Nós temos honrado o nosso Deus. As pessoas olham para a gente e falam, ali vai um crente de verdade. A gente honra a esposa. A gente honra o trabalho que a gente faz. Ou lá o chefe fala, rapaz, se eu pudesse mandava embora esse aí, viu? Contratava outro. A gente honra, eu já falei, a calça que a gente veste. A Bíblia vai dizer, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José, por ser justo, ele jamais iria expor Maria. Da mesma forma, um homem de Deus não irá expor vergonha à sua casa, não irá expor vergonha àqueles que estão ao seu lado. Ninguém ele vai expor vergonha, principalmente quem está ao seu lado, ainda mais publicamente. É importante entender que um homem de honra tem a capacidade de defender princípios justos e de valor ao seu próprio nome e no nome da justiça. E eu e você que temos o Senhor ainda tem o nome de Deus na parada. Esses dias atrás, eu moro num condomínio lá no Bom Sucesso. Deus me deu graça, eu consegui comprar um apartamento depois da queda da casa, lá de toda a confusão que está lá ainda na justiça. Mas Deus deu um apartamento para mim. Deus honrou e deu uma outra casa para mim. E eu moro num apartamento lá. E aí, um dia desses, deu um problema lá. Eu recebi uma visita lá e deu um problema lá. Aí, o síndico veio falar comigo. Pô, pastor, eu falei, opa, alto lá. Aqui eu sou o morador. Eu não faço culto aqui dentro. Depois eu saí da presença dele, o senhor falou para mim, então você é pastor só lá na igreja. Eu falei, ué, como assim o senhor está me expondo assim? Como assim você é pastor só lá no púlpito? Eu falei, Deus, não estava tanto barulho assim não. Outra, vai culpar os crentes que é o seu, não é meu não. Era povo seu, não era meu. Vem aqui em casa porque é o senhor que mandou. Mas as pessoas não separam as coisas. A gente vê político com o nome de pastor, nunca vão falar é o político falou tal, é o pastor. Escuta, você carrega um nome que está acima de todo nome. E você precisa honrar esse nome aí. Antes de honrar a sua casa, antes de honrar você, antes de honrar qualquer coisa, você precisa honrar esse nome que você carrega. Que nome? O nome do Senhor. Embora algumas vezes a gente sofre algumas desvantagens momentâneas, é melhor muitas vezes a gente sofrer o dano do que levar adiante. Eu já sofri o dano, irmão. Eu já falei aqui para vocês, eu já contei. Se pudesse não publicar, eu ficaria agradecido, porque eu vou falar umas coisas aqui que pode continuar gravando, mas depois se quiser cortar essa parte. O cara que derrubou minha casa, pensa num cara safado, um construtor aqui de Guarulhos. Eu não vou falar nomes porque provavelmente você pode conhecer. E a Raquel estava internada com embolia pulmonar.
pensa numa luta que eu estava vivendo. Você é homem, você sabe o que eu estou falando. Pensa numa dificuldade que eu estava vivendo. Minha casa tinha caído, minhas filhas estavam morando numa outra casa, já tinha ido um monte de gente lá querendo cortar a luz, cortar a água, porque não estava no meu nome, estava no nome da construtora, e o cara não estava pagando, e eu passando uma vergonha dentro do condomínio onde eu morava. Aí minha esposa vai e fica internada com embolia, eu sem ela, sem a casa, com as filhas dentro de casa, com os meus pais me ajudando a tomar conta. Eu saí um dia do hospital, o pastor Ney foi visitar a Raquel e falou para mim: filho, você vai para onde? Eu falei: pastor, eu vou para casa. Ele falou: não, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco para você sair desse ambiente todo. E eu fui com o pastor no France Café. Quando eu entrei no France Café, irmão, o dono da consultora estava lá dentro. Irmão, eu já era pastor já estava pastoreando Pimentas. Pensa num cara que perdeu o sentido. Eu olhei para aquele cara e eu falei: pastor, vou matar ele aqui dentro agora. O pastor Ney falou: Ivan, pelo amor de Deus, não faz nada disso. Eu falei: pastor, eu vou matar ele aqui agora. E o cara conhecia o pastor Ney, e o cara me conhecia, porque atingiu 4 casas, e todo o trâmite de todas as casas fui eu que estava encabeçando. Então ele sabia quem eu era. E aí esse cara foi cumprimentar o pastor Ney. Quando ele foi cumprimentar o pastor Ney, ele falou: ô Ney Messias, tudo bem? E aí ele olhou para mim e falou: quem é esse que está com você? Cara, quando ele falou isso, eu falei para ele: quem é esse, seu safado? Falei: você não me conhece. Eu dei a mão para ele, mas eu segurei na mão dele, eu segurei com jeito de puxar ele. Sabe o que você puxar, nasce já mandar? Eu falei: já vou puxar ele aqui e vou mandar, que não vai ver. Irmão, quando eu peguei na mão dele, o pastor pegou nesse outro braço meu aqui, torceu esse braço aqui, jogou esse braço para trás aqui assim, ó, e travou meu braço aqui, Léo. E eu fiquei assim, travado, e eu olhei para ele, e eu falei: eu sou o fulano de tal, que você derrubou as casas. Esse que está sentado com você é fulano, o empreiteiro seu. Eu falei o nome dos caras completo, tudo. O cara branqueou na minha frente, e eu com o braço aqui, ó. E o pastor falando: Ivan, eu sei que eu soltei a mão do cara, e ele me puxou para trás, eu sentei na cadeira. Irmão, eu tremia dos pés à cabeça. Eu branqueei. Sentado eu tremia tanto, que eu sentei de costas para ele. Eu falei: pastor, eu vou ficar de costas, porque se eu ficar olhando para ele, eu vou voar nele aqui dentro. E eu me lembro, irmão, como é importante você estar com alguém que te conhece de verdade. O pastor olhou para minha cara e falou assim para mim: você quer fazer justiça com as tuas mãos, ou deixar que Deus julgue por você? Eu falei: pastor, o senhor não sabe. Ele falou: eu sei, eu estou te acompanhando desde o início, eu estou sabendo o que está acontecendo com você. Agora você quer ir lá, vai lá, faz o que você está pensando. Vai te tornar mais homem ou menos homem isso aí? Eu falei: pastor, não é justo. Ele falou: eu sei, mas você vai guerrear com a tua mão? Ou é melhor você vencer esse cara no joelho? Por quê, gente? Porque a gente é homem, e tem coisa que a gente não aguenta desaforo. Fala sério, sim ou não? Agora eu fiz essa oração, hein, varão? Me segura. E quem me segurou foi o pastor, graças a Deus. Honra é a maior virtude de um ser humano. É uma resistência, e ela é indestrutível. Viu, Ed? Não sai a palavra. É indestrutível. O pastor falou para mim: você quer perder sua honra para um cara que não tem nada, que já perdeu tudo? Vocês já bloquearam tudo na justiça, vocês já fizeram tudo que podia ser feito. Podem roubar e tirar tudo que você tem, mas as coisas boas que você fez, o seu nome, a sua honra, ninguém vai tirar de você, a não ser você mesmo. Irmão, eu podia voar na garganta desse cara, podia, não podia? Fala sério, eu estaria tão errado assim, gente? Me ajuda. Errado não tá, né? Mas também não tá certo, né? Mais ou menos tá, mas não tá, né? Mas eu podia sentar a mão, podia, mas resolvi calar. Falei para vocês, Deus me deu uma outra casa. Entre as 4 famílias, eles foram me visitar
entraram dentro do meu apartamento, olharam para mim, o pastor, e disseram assim: entre nós 4, o que está melhor é o Ivan. Entendeu o que eu falei? Os 4, família. Os 3 olham para mim e falam: entre nós o que está melhor é o Ivan. Conquistou outra casa, está aí, ó, morando, esqueceu, e aquele negócio está lá parado. Por quê, irmão? Porque se eu tivesse feito a justiça com a minha mão, eu tinha feito. Tinha o ego do homem. Eu sou machão mesmo, toma pancada. Tinha. Mas e depois a consequência daquilo lá? Porque tem umas horas que a gente fica cego. E é nessas horas que a gente fica cego que a gente perde nossa honra. É nessas horas que a gente cega que a gente perde a honra. Agora, você precisa ter uns amigos que pode pôr a mão onde você não pode. Estou brincando. Liga para eles e fala: irmão, vai, resolve essa parada para mim. Um homem honrado são líderes justos e jamais devem dar vazão à emoção em decisões importantes. Irmão, eu aprendi esse princípio aqui, ó. Um homem honrado são líderes justos e jamais devem dar vazão à emoção em decisões importantes. Irmão, eu entrei no mesmo lugar que o cara estava. Era uma decisão importante, podia voar nele e resolver a parada. A casa caiu em janeiro, isso era setembro, já tinha 9 meses, pastor Leandro, e nada tinha resolvido. Mas em decisões importantes eu não agi com a minha emoção. Alguém me puxou e falou: vem aqui para a razão, filho. Você vai perder sua vida por causa de nada. Vem aqui para a razão e senta aqui e calma. Terceiro e último, e eu encerro. Terceiro H, humildade. José está disposto a obedecer a direção que Deus deu a ele. Só um homem humilde obedece uma decisão de Deus. Só um homem humilde consegue pegar o seu orgulho, socar para dentro de você aqui e falar: essa parada não vai sair para fora não, eu vou fazer o que Deus está mandando. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso. Nós nos avaliamos em relação a outras pessoas. Características como cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade, embora sejam frequentemente associadas à humildade, são independentes. A Bíblia vai dizer: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria com sua esposa. Um homem com H maiúsculo irá priorizar Deus e estará disposto a ouvir sua voz. Um homem que vive pela palavra de Deus, que segue os seus preceitos e mandamentos, nunca irá tratar o seu relacionamento com Deus de uma forma secundária. Eu vou contar mais uma coisa para vocês, porque o Senhor está mandando eu contar. Irmãos, eu tinha uns 19 anos. Alguém precisa ouvir esse assunto aqui. Eu tinha uns 19 anos. Vou acabar, tá, Léo? Prometo. Pastor, desculpa. Eu tinha uns 19 anos. Eu não namorava com a Raquel ainda. E eu gostava de uma outra moça da igreja. E ela tinha um suposto ficante lá, um rapaz que ela ficava. Eu tinha acabado de tirar a carta. 18 para 19 anos eu tinha acabado de tirar a carta. Meu pai tinha uma Caravan 4 cilindros, dourada, coisa linda, irmão. Eu arranquei o escapamento da Caravan, coloquei um turbão lá atrás. Eu entrava na cidade e outro falava: ó, o gordinho da Caravan. Pensa num moleque de 18 anos com a Caravan na mão, velho. Era 4 cilindros, não interessa, mas o barulho que ela fazia era de 6, não interessa. E aí um dia saiu esse assunto que eu gostava dessa moça. E esse cara ficou sabendo. E eu fui para a porta da escola com a turma. Eu já estava indo na igreja. Eu me converti aos 16 anos, já tinha ido na igreja. Estava indo na igreja já tocava no louvor. E eu fui para a porta da escola com o carro. E aí o sinal tocou, a galera começou a entrar, começou a dissipar aquela turma para ir embora. E uma turma ficou com a gente que já não estudava mais. À noite, outra turma foi entrando e tudo. E eu estava dentro do carro e já tinha fechado a porta para ir embora com o vidro abaixado. Esse cara veio.
a roda assim abriu, eu nem tchum. A gente estava numa roda assim, perto do carro, conversando. E eu falei, galera, eu vou nessa, não sei o que. E fechei a porta do carro. E ele veio na minha direção. Aquela roda abriu. Do jeito que a roda abriu, irmão, ele mandou na minha cara, Nilton, um tapa. Mas sabe aquele tapa servido? Eu não esqueço o nome dele até hoje. É Tiago o nome dele. Também que tem 2 perto ali, ó. Sentou a mão na minha cara. Gente, pensa num tapa servido. Eu falei, rapaz, de onde vem isso aí? Meu pai, sabe, lembra aquelas travas que você colocava na embreagem do carro e a outra parte colocava na direção assim? Meu pai tirou aquela parte de cima e soldou uma corrente da ponta de baixo até em cima. Então ele prendia na embreagem, passava a corrente no volante e colocava um cadeado. Essa trava ficava do lado do banco assim. Eu coloquei a mão na maçaneta, puxei a maçaneta, pus a mão na trave, eu falei, e ele deu o tapa e saiu andando, virou as costas e saiu andando. Do jeito que eu pus a mão na maçaneta, que eu pus a mão na trave, eu ia bater com esse braço na porta, ia descer do carro com a trava na mão, e aí Deus sabia o que ia acontecer. Quando eu pus a mão, que eu pus a mão na trava, que eu fui abrir, o Senhor falou para mim, peraí, onde você vai? Irmãos, eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim, onde você vai? Eu falei, mas Senhor, eu tomei um tapa na cara. Irmão, eu tinha 18 para 19 anos. Quem que com essa idade toma um tapa na cara e fica quieto? Eu falei, Senhor, eu tomei um tapa na frente dos meus amigos. Todo mundo viu o tapa que eu levei. Hoje foi um tapa servido. Eu lembro dele até hoje. O Ed está arrumando um dente aqui que ficou para dentro. Eu sei que ele saiu andando. Aquela época estava começando a ver o filme. A cara não tinha visto o filme G5. Eu fechei o vidro e saí para minha casa chorando dentro do carro. Meus primos daqui de São Paulo moravam na Vila Fátima, ali no Calipau, ali naquela turma ali. Falou para mim, a gente vai aí e vai matar esse desgraçado. Eu falei, não vem ninguém aqui, deixa isso para lá. Passou-se os anos, comecei a namorar com a Raquel. Lá a gente fazia um encontro Vida Vitoriosa dentro da igreja. Uma sexta-feira à noite a gente está recebendo os encontristas. Quando abre a porta da igreja, começa a entrar aquela multidão de homens. Daqui a pouco, quem entra no meio da multidão? O Tiago. Quando eu olhei aquilo, acabou meu encontro. Falei, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara não devia vir aqui. Esse é o meu ambiente. Esse cara não devia vir aqui nesse lugar. Eu já tinha uns 20 anos, irmão. Eu falei, esse cara não devia pisar nunca aqui. Passou a sexta-feira o encontro. Quem aqui já foi no encontro Vida Vitoriosa? Passou a sexta-feira. Passou o sábado de manhã. Sábado à tarde. Sábado à noite. E eu só vi aquele cara chorando. No domingo de manhã começou uma outra ministração. No meio dessa ministração o pastor falou, fica de pé, tira as cadeiras, vamos orar. E esse cara, começaram a orar, esse cara ajoelhou no chão. O Senhor falou para mim, vai lá e pede perdão para ele. Eu falei, não, aí tá de palhaçada. Eu falei, não, Deus, escuta. Ah não, aí começou aquela, sabe, uma conversa de homem com Deus. Que eu já não era mais crente aí, eu já fiquei homem nessa hora. Eu falei, não, Deus, espera aí. O cara bate na minha cara, me tira na frente de todos os amigos, sai como o cara da parada. Agora, eu vou lá pedir perdão. Quem é crente aqui nessa parada, Deus? É ele ou sou eu? Porque a gente quer tomar o lugar de Deus nessa hora. É assim ou não é? A gente quer tomar o lugar de Deus nessa hora. Irmão, eu tinha 20 anos, mas eu já era homem. A parada aí não é a idade, é que eu já era homem. É que eu já era crente. É que eu já sabia do negócio. E eu falei, Deus, eu não vou. Ele falou, você vai? Eu falei, não vou. Eu falei, só se o senhor descer aqui e fizer eu ir. Eu lembro que entre essa confusão de eu vou, não vou, eu vou, não vou, Deus, ele me bateu. O senhor não sabe o que foi. E foi, daqui a pouco eu estava lá abraçado com o cara de joelho. Eu falei para ele, eu precisava te pedir perdão. E ele olhou para mim e falou, Ivan, quem tem que te pedir perdão sou eu. Não se faz aquilo que eu fiz em bater na cara de um homem. Ele falou com essas palavras, não se faz o que eu fiz, bater na cara de um homem.
eu podia ter ficado muito pior para mim. E ia ficar mesmo, porque ele era magrinho e eu já era gordinho. Ia ficar ruim para ele. Porque a minha força vem do Senhor. Eu tô brincando. Foi para dar uma quebrada, tá muito tenso esse negócio aqui. Tô brincando. Mas ele falou para mim, jamais eu devia ter feito o que eu fiz. Eu queria que todas as pessoas que estavam naquela noite lá, eu queria que estivesse aqui para pedir perdão para a sua frente. O que eu quero te ensinar com isso? Que às vezes é melhor sofrer o dano do que levar vantagem. Talvez você pode estar sentado aí, o teu pensamento pode ser assim, ah pastor, você é um banana mesmo. E eu acho que eu fui mesmo. Mas daquela turma, o único que se tornou pastor e dirige uma igreja é eu e minha esposa. Não estou falando que eu sou melhor que você não. Não estou falando que eu nasci com o bumbum virado para a lua, não. Não, meu pai nem é pastor, eu sou o primeiro pastor na minha casa. A primeira geração é a minha. Eu creio que minhas filhas serão, meus netos serão, mas a primeira geração é a minha. O que eu estou dizendo para você é, seja honesto, seja um homem de honra, seja um homem humilde em reconhecer seus erros. Reconhecer os nossos erros não faz a gente menos homem. Pelo contrário, as pessoas olham de cara, ali vai um homem. Eu não anotei esse negócio do perdão, mas alguém aqui precisava ouvir isso. Se você olhar as minhas anotações, eu anotei isso. Eu anotei sobre honestidade, honra e humildade. E no último ponto o Senhor falou para mim, fala isso para eles. Sabe que tem horas que a gente precisa pôr nossa viola no saco e aos pés da cruz dizer, Senhor, eu não sou nada disso que eu penso que eu sou mesmo, não, Deus. Você já fez essa oração, Senhor? Deus, eu não sou nada disso aí não. Ó, se tiver alguém que não presta, sou eu. Estou falando para vocês aqui, um pastor que está rasgando a roupa na frente de vocês. Porque eu não tenho vergonha de falar não, irmão. Não tenho vergonha de falar não. Eu não sou melhor que você. Eu só entendi que a quem muito é dado, muito é exigido. Os 3 H's de José: honesto, diga comigo, honesto, um homem de honra e humilde.